Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21. Amanhã eu vou estar mostrando para vocês um vídeo lá da nação do Haiti, o trabalho que a gente faz lá. Todas as frentes missionárias que nós temos naquela nação e, quem sabe, o Espírito de Deus possa despertar você para você estar conosco. Aí você vai dizer assim, mas pregador, eu não tenho dinheiro para ir. A maioria de nós não temos dinheiro para ir. A maioria das pessoas que vão comigo para o Haiti, e eu já levei 25 grupos de brasileiros para a nação do Haiti. Então, a maioria, são centenas de brasileiros que já foram comigo para o Haiti, a maioria não tinha dinheiro. Eu estava perguntando para eles assim, eu não estou perguntando se você tem dinheiro, eu estou perguntando se você quer ir para o Haiti me ajudar a cuidar dos órfãos. Se você não tem dinheiro, mas tem disponibilidade, dinheiro Deus tem. Pegou aí? Dinheiro Deus tem. Você não tem dinheiro. Deus quer saber o seguinte, você tem disponibilidade. Você pode dizer para Deus, eu estou aqui, conta comigo. Então se você falar, Senhor, eu não tenho dinheiro e talvez não tenho tempo, mas eu estou aqui, Senhor, conta comigo. Deus vai criar circunstâncias. Se você está disponível, Deus vai criar circunstâncias para que você esteja naquela nação fazendo a obra de Deus. E não é só no Haiti, é assim em qualquer lugar do mundo. Se você ficar pensando, eu só vou quando eu tiver dinheiro, eu só vou quando eu tiver recursos, você nunca vai. Agora, se você disser, Senhor, eu não tenho o dinheiro, eu não tenho os recursos, mas eu tenho disponibilidade, o Senhor pode contar comigo. Deus sabe os filhos dele que têm dinheiro e vai mover no coração dos filhos dele que têm dinheiro para esse dinheiro vir parar no seu bolso para você ir lá para aquela nação. Quantos recebem isso, diga amém. Gênesis capítulo 21, versículo de número 5, 6 e 7. Eu quero tirar 3 lições aqui. Gênesis 21, versículos 5, 6 e 7. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, quem está falando aqui é Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E ela acrescentou, quem diria isto a Abraão? Ou uma outra tradução disse, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice eu lhe dei um filho. Eu quero pensar com vocês em 3 segredos, para você dar uma reviravolta na sua vida, para você se tornar o que Deus quer que você se torne, para você ter o que Deus deseja que você tenha, para você estar aonde Deus deseja que você esteja, e para você fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Quantos desejam isso? Diga amém. Esse texto aqui, parece que eu vejo o diabo com uma caneta na mão, chegando para Abraão e para Sara, e colocando um ponto final na história deles, dizendo assim, olha, Deus fez uma promessa para vocês, quando vocês tinham Abraão 75 anos, Sara 65 anos de idade. Deus apareceu a vocês em Gênesis capítulo 15 e disse que vocês seriam pais. Que Abraão seria pai e que Sara seria mãe. Agora, você, Abraão, está com 100 anos de idade e você, Sara, está com 90 anos de idade. E vocês vão morrer sem ver a promessa de Deus se cumprindo na vida de vocês. Vocês vão morrer frustrados, vocês vão morrer decepcionados, vocês vão morrer sem experimentar a realização da promessa de Deus sobre a vida de vocês. E esse é o final da história. É mais ou menos isso que o diabo está falando para Abraão e Sara. Acabou. Você tem 100 anos,
Sara, você tem 90 anos, vocês pisaram na bola em Gênesis capítulo 16, vocês cometeram um deslize, Deus não confia mais em vocês, e vocês vão morrer assim, decepcionado. Sara vai morrer com a sensação de nunca poder ter trazido alegria para o seu marido, que é ela dar à luz a uma criança e amamentar uma criança no seu próprio seio. É como se o diabo dissesse assim: está vendo, Sara? Os seus seios, você nunca vai amamentar uma criança. Eu sei que você sonhou com as promessas de Deus, mas você vai morrer sem ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. É assim que você vai morrer, Sara. Você vai morrer decepcionada, frustrada, sem nunca dar à luz a uma criança, sem nunca trazer essa alegria para Abraão. Você vai ser uma frustração. Os seus últimos dias serão terríveis. Ponto final. É o que o diabo está dizendo para Abraão, está dizendo para Sara. Só que por um outro lado, eu vejo Deus também com uma caneta na mão. Eu vejo o diabo colocando ponto final na história de muitas pessoas, e muitas pessoas estão acreditando, dizendo: chegou o fim, eu nunca vou conseguir me formar, eu nunca vou conseguir abrir a minha empresa, eu nunca vou me casar, eu nunca vou conseguir romper, eu acho que eu nunca vou me ver livre disso. Os deslizes que eu cometi, as coisas que eu fiz, e o diabo vem e coloca um ponto final, e muitas pessoas estão acreditando. Mas eu vim aqui para dizer para você que Deus também tem uma caneta na mão, e a caneta de Deus é o seguinte: aonde o diabo coloca um ponto final, vem Deus e coloca um risquinho embaixo dizendo: não é ponto final, é vírgula. Não é ponto final, é vírgula, porque na nossa vida quem coloca o ponto final não é o governador, na nossa vida quem coloca o ponto final não é o homem, na nossa vida quem coloca o ponto final não é o diabo, na nossa vida quem coloca ponto final é Deus. Não tem ninguém que coloca ponto final na nossa vida, só Deus. Então o diabo diz para Sara e para Abraão: vocês vão morrer decepcionados sem ver a promessa de Deus, acabou. Aí vem Deus e diz: mentira, é vírgula, a história vai continuar. E eu vim aqui para dizer isso para você: existe uma vírgula de Deus para você essa noite, não acabou. Quem dá a última palavra na sua vida é o Todo-Poderoso, é Deus. Portanto, há uma nova etapa de Deus para a sua vida, coisas gloriosas ainda vão acontecer, mesmo que você esteja lendo a história e parece que chegou o ponto final. O diabo chegou para Moisés com 80 anos de idade. Ponto final, Moisés, acabou. Você agora é um ancião, não tem mais jeito, você não consegue ser o que Deus te chamou para ser, e nem para fazer o que Deus te chamou para fazer. Acabou, ponto final, ancião, 80 anos morrendo no deserto. Aí vem Deus e coloca uma vírgula, e a sarça começa a arder, a pegar fogo, e a voz da sarça diz: Moisés, é agora que vai começar os 40 gloriosos anos da sua vida. O diabo chegou para Elias e o colocou dentro de uma cova, dizendo: é aí mesmo que você tem que ficar, é aí que você vai morrer, decepcionado, abandonado, todo mundo já morreu, só você se esconde mesmo, porque esse é o final da sua vida, Elias, acabou, é ponto final, acabou o seu ministério. E aí vem Deus com uma voz suave, dizendo: Elias, é só uma vírgula, o que é que você está fazendo aí? Sai daí, você vai ungir um rei em Israel, você ainda vai ungir um rei na Síria, você ainda vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar, e tem mais, não vai morrer. Vou mandar uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, com anjos de fogo, e eles vão te pegar e vão te levar para a glória. Marta e Maria, vem o diabo e diz: acabou, Lázaro, 4 dias com estado de putrefração, já está podre, já não tem mais solução, esqueçam, morreu, acabou. Ponto final, até que chega Jesus e diz: vírgula, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, vem para fora. Eu vim aqui para dizer isso para você, em nome de Jesus. Receba essa revelação de Deus, a história vai continuar. Não é ponto final, é vírgula. Quando eu tinha 18 anos, eu contei hoje pela manhã, o diabo chegou e disse: ponto final,
acabou a sua vida. O pastor estava contando, o apóstolo estava contando a experiência dele, o Edson estava falando para mim, o diabo chega e diz, é ponto final. Mas o autor e consumador da nossa fé, o dono da história, vem com a sua caneta sagrada e diz, é vírgula, a história vai continuar. Você pode repetir para você mesmo assim, a história vai continuar. Não é ponto final, a história vai continuar. Quem recebe essa palavra, diga amém. A segunda coisa que Sara traz para a gente aqui, que é uma lição muito grande, é que Sara, quando ela fica grávida e ela dá à luz a um filho, porque Deus colocou uma vírgula e dizendo, não, a história vai continuar, eu vou cumprir, você não vai morrer decepcionada, você não vai morrer amargurada, você vai ver a minha promessa se cumprindo na sua vida, e aí nasce o Isaac. A Sara diz assim, Deus me deu motivos de riso. E eu vim aqui para dizer isso para você, que Deus tem muitos motivos de riso para você. Não importa o que é que você está passando agora, talvez as portas estão fechadas, talvez o desemprego chegou, talvez um problema na família, talvez um problema na saúde, no seu corpo, na sua mente, algum problema você está vivendo que você olha e parece que não é um motivo de alegria aqui e agora, mas eu vim aqui para dizer que Deus tem preparado motivos de riso para você, você vai olhar e vai dar muitas gargalhadas ainda. Quem recebe isso, diga amém. O Salmo 35 diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O amanhecer significa um novo dia. Eu vim aqui dizer para você que está chorando, que está sofrendo, o choro vai passar, o novo dia de Deus vai chegar para você, Deus vai criar motivos de risos para você. Eu olho para minha esposa e eu vejo a minha esposa é um sorriso de Deus para mim. Lohuama, assim, eu vejo como assim um pedaço de melancia partida, assim. A minha esposa é um sorriso de Deus para mim. E ela não é perfeita, nem eu, mas ela é um sorriso de Deus para mim. Eu olho para as minhas filhas são sorrisos de Deus para mim. É Deus sorrindo para mim. Eu olho para o meu ministério e vejo de onde Deus me tirou e o que Deus está fazendo em mim, através de mim e apesar de mim. Eu vejo que o meu ministério é um sorriso de Deus para mim. Eu olho para vocês essa noite, para o apóstolo, para a sua família, eu olho para essa igreja tão linda, em plena pandemia que nós estamos vivendo, e eu vejo que vocês são um sorriso de Deus. Não importa a tristeza que você esteja passando agora, eu vim aqui para dizer, como Sara disse, o Senhor preparou para mim motivos de riso, eu vou dar muita gargalhada ainda. Porque às vezes a gente se vê cercado por uma circunstância ruim, a gente não tem o dinheiro, a gente não tem o apoio, a gente não tem a porta aberta, a gente não tem a necessidade suprida, a gente não tem aquelas coisas do nosso sonho, e a gente fica meio assim abatidinho, e aí vem Deus e fala, ei, levanta a cabeça, você não tem agora. No presente momento não aconteceu, a porta não se abriu ainda, mas a história vai continuar, mesmo que você esteja passando por lutas agora, saiba, você vai receber muitos sorrisos, porque Deus vai criar tantos motivos para você dar gargalhadas. Aqui é uma palavra profética, quem recebe, diga amém, eu recebo. Está sofrendo com o seu filho, estão dizendo que o seu filho não tem jeito, eu vim aqui para dizer, Deus vai preparar motivos de alegria para você com relação ao seu filho. Você não está tendo condições de fazer a sua faculdade, de abrir a sua empresa, as portas estão fechadas, eu vim aqui para dizer, não desista não, eu sei que está difícil, mas Deus tem preparado motivos de riso para você, Ele vai honrar você. Eu acho interessante esse trocadilho de Sara, Deus preparou motivos de riso para mim, porque quando Deus diz para Abraão, Gênesis 17, versículo 17, a nossa querida ali, ela é rapidinha para isso, né? Deus diz, Abraão, você vai ser pai. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e fez o quê? Riu. O que é que significa a palavra riso em hebraico? Isaac. Quando Deus diz, você vai ser pai, o Abraão
Não tem nem Viagra nessa época, o homem de 100 anos, não é possível. E olha que essa cara de escandalizado não, tá bom? Cara de evangélico escandalizado é terrível, né? Mas tá aqui, ó. Aí o Abraão fez o quê? Riu. Quando Abraão riu, significa que ele produziu um Isaac. Um sorriso. Deus diz, você vai conseguir. E ele diz assim... E eu? Velho desse jeito? Sem chance. Aí, capítulo 18, versículo 11 e 12. Deus diz para Sara, Sara, eu vou te visitar e você vai ser mãe. Versículo de número 12, por gentileza. O que ela fez? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e também velho, meu Senhor, terei eu ainda prazer. Eu falei hoje pela manhã sobre isso, né? Ela olha assim e fala assim, ai Deus, eu olho para o Abraão e fico deprimida. Desse mato não sai mais coelho, Senhor, sem chance. Ela deu risada, e quando ela deu a risada, significa que ela produziu um saque, é sorriso. Aí Deus cumpre as suas promessas, nasce o menino, e quando o menino nasce, Deus diz, vai chamar de Isaac, para vocês aprenderem a nunca mais dar risada diante das promessas que eu faço para vocês. Eu fiz promessas, vocês olharam para as circunstâncias que eram adversas, e vocês deram um riso de incredulidade. Eu vou dar um Isaac para vocês, um riso que vai ser um riso de fé, e toda vez que você chamar o nome do menino, você vai dizer, sorriso, vem cá, sorriso, vem cá, sorriso, vai para a escola, sorriso, lava a louça, sorriso, faz isso, sorriso, vai casar, sorriso. Deus vai te dar motivo de risos, Deus vai abrir portas para você, de forma que tudo que você for fazer e chamar, vai ser o sorriso de Deus para a sua vida. Sorriso de Deus para a sua vida. Quantos aqui recebem isso? Diga amém. Eu sinto uma unção aqui, pastor. Apóstolo, tem uma unção aqui que vai quebrar todo ciclo de tristeza na sua vida e vai nascer um ciclo de risos de Deus. Você vai olhar para o que Deus vai fazer na sua vida financeira e você vai dar risada. Você vai olhar para o que Deus vai fazer na sua vida familiar e você vai dar risada. Você vai olhar para o que Deus vai fazer na sua vida emocional e você vai dar risada. Você vai ver o sorriso de Deus na sua vida. E Sara diz assim, e acontecerá que todo aquele que ouvir isso vai dar risada juntamente comigo. Ou seja, Deus vai fazer coisas tão extraordinárias na sua vida, que você vai compartilhar, e quando você compartilhar, a sua alegria vai contagiar as outras pessoas também. Deus me deu um motivo de riso, eu vou dar risada, e quando eu contar, quem ouvir, vai dar risada comigo também. Você vai ser um instrumento de contagiar, de distribuir milagres, alegrias, você vai se reproduzir na vida das pessoas. Você recebe isso? Pessoas vão te ouvir, vão escutar a sua história, vão experimentar o mesmo milagre, vão receber Isaac junto com você, vão dar risada junto com você, vão se alegrar com você. Terceira coisa, que é a chave da mensagem de hoje. A Sara, olha agora, o Abraão carregando o Isaac. E a Sara faz uma pergunta, depois de fazer essas afirmações, Deus me deu um motivo de riso, e quem ouvir isso vai dar risada comigo também. Aí ela olha para o Abraão e diz assim, quem diria? É isso, não é isso que está escrito. Veja aí Gênesis capítulo, por favor. Gênesis 21, versículo 6. Versículo 7, ela olha para o Abraão, e ela diz assim, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Quem diria para um senhor de 100 anos de idade? Você vai ser pai. Isso é ilógico. Só Deus poderia fazer isso, nenhum ser humano poderia fazer isso. Aí Sara olha para o senhorzinho Abraão e diz assim para ele, Abraão, quem diria? Você deu conta? Quem diria? Olha só, receba essa palavra, isso é uma palavra profética para você. Deus vai fazer coisas na sua vida, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, quem diria?
Vai ser coisas tão extraordinárias que as pessoas vão olhar e vão dizer: quem diria? Oi, irmã Maria, aquele seu filho, hein? O jeito que ele vivia. Quem diria hoje? Quem diria? Empresário, advogado, pastor, missionário, homem de negócio, homem de bem. Quem diria? Recebe quem está recebendo aí? Ei, apóstolo, o senhor começou ali com 2, 3 pessoas, hein? Ó, quem diria que Deus ia te dar? Quem diria? Mas o que Deus vai fazer aqui nessa igreja, através dessa igreja, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, nos próximos anos, as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer assim: quem diria? Uau, quem diria? Quantos estão recebendo? Vamos, as pessoas que estão nas redes sociais, receba em nome de Jesus. Talvez você não tenha dinheiro agora, mas Deus vai fazer coisas na sua vida que lá na frente as pessoas vão dizer: quem diria, hein? Aquele era um pé rapado, quem diria? Olha a casa, olha o carro, quem diria? Quantos estão recebendo aí? Diga amém. Aleluia. Essa noite Deus vai liberar uma unção muito grande na sua vida. O pastor falou do maná. As pessoas diziam: maná, que isso? Muita gente vai dizer: que isso? E eu vim aqui para dizer que muita gente vai olhar para você e vai dizer assim: quem diria? Irmã, você casou? Quem diria? Receba aí. Receba aí. Irmão, você casou, cara? Quem diria? Você prosperou, você avançou. As pessoas vão dizer: quem? Porque conhece a sua história. Sara conhecia a história de Abraão, não tinha mais jeito. Aí ela olha assim para o velhinho e diz: quem diria, cara? Ninguém ia dizer isso. É impossível, não tinha como acontecer. Mas Deus agiu, Deus interviu, Deus operou. E só tem que expressar: quem diria? Porque é Deus. Eu lembro de uma senhora chamada Vicentina, vizinha de casa. Ela me via fumando maconha quase todo dia. Ela ficava na janela e eu lá no fundo do telhado. Ela via eu fugindo da polícia. E um monte de coisa. Essa senhora, pela janela dela, ela presenciava muita coisa na casa dos meus pais. E um dia, quando eu me converti, 9 meses depois eu apareci, convertido com a Bíblia, pregando para todo mundo, falando de Jesus. E eu lembro um dia que eu saí com a minha mãe para ir para a igreja, levando a minha mãe para a igreja. E a dona Vicentina da janela olhou assim para a dona Gilda, minha mãe, e disse: ei, dona Gilda, quem diria? Quem diria que o Edson ia ser um pregador do Evangelho? Queridos, quando eu me converti, eu pensava que Jesus era brasileiro. Me converti na casa de recuperação e eu pensava que ele era paraense, porque disseram que Jesus tinha nascido em Belém. Belém. Não me explicaram que tinha um outro continente, Belém da Judéia. Então, nasceu em Belém, Jesus é paraense. Tamanha era a minha ignorância, eu não conhecia nada, eu não sabia nada de Deus, eu não tinha noção de nada. Eu me converti com 18 anos e aí me deram uma Bíblia. Foi o melhor presente que eu já recebi na minha vida, a palavra de Deus. A palavra de Deus começou a operar de forma eficaz na minha vida, abrindo minha mente, abrindo meu entendimento, renovando meu coração, renovando o meu espírito. A palavra de Deus foi rompendo, foi trabalhando, foi agindo, foi operando milagres. A palavra de Deus tem poder. Por isso Jesus diz em João 15:3, vocês são limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso Jesus diz em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso Paulo diz em Efésios 5:26, lavando a igreja pelo lavar da palavra de Deus. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra restaura, a palavra transforma, e a palavra de Deus está operando aqui essa noite. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Como é que Deus faz esse milagre em nós? Como é que a gente sabe que tem uma vírgula na história? Como é que sabe que Deus vai nos dar motivo de riso? Como é que a gente sabe que as pessoas vão olhar para nós em um futuro muito próximo e vão dizer, uau, quem diria? Olha Gênesis capítulo 17, por favor, versículo de número 1.
é o capítulo em que o Abraão está dizendo: eu não posso ser pai, eu sou muito velho, e deu risada, e disse: Deus, oxalá, no versículo 18, oxalá viva Ismael diante de ti. O versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu a ele o Senhor Deus, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Se você tem costume de anotar, de sublinhar, essa palavra Todo-Poderoso. Muitos de vocês têm alguma tradução que vai dizer assim: eu sou o Deus Todo-Suficiente. Tem alguns que têm essa tradução, e tem alguns que têm a Bíblia de Shed, que é uma palavra buscada no original hebraico, que diz assim: eu sou o El Shaddai. Eu não sei quantos de vocês têm essa tradução, El Shaddai, Todo-Suficiente ou Todo-Poderoso. Essa expressão, não existe tradução para o português. Não existe forma de traduzir para o inglês. Não existe forma de traduzir para o latim, para o italiano, para o francês ou para as línguas romances, para o espanhol. Não existe tradução. Por quê? Porque nós não temos, na nossa cultura, uma visão materna de Deus. Para nós, Deus sempre representa a figura masculina. Deus, para nós, na nossa cultura, que é diferente da cultura hebraica, Deus não assume uma figura materna. No Antigo Testamento, você vai ler muitas vezes Deus sendo associado a uma figura materna. Inclusive, o próprio Davi, ele nos seus salmos, ele diz assim: Senhor, qual criança desmamada dos seios da sua mãe, assim está a minha alma para contigo, ó Deus. Assim como uma criança está chorando, berrando, porque está com fome, aí a mãe vem e diz: vem aqui, meu filho, eu tenho leite, no meu leite tem nutriente suficiente para você. A criança mama e ela se acalma, porque o leite materno tem o poder de acalmar o corpo da criança. E se dentro do corpo da criança existe alguma impureza, a criança vai tomar o leite materno, e esse leite materno tem nutrientes tão poderosos que esse leite lá dentro vai captar essas coisas impuras e a criança não vai arrotar, pelo contrário, a criança vai vomitar, ela vai jogar para fora as impurezas que estavam no organismo dela, porque o leite materno pega essas impurezas e joga para fora através do vômito. Por isso Pedro diz no capítulo 2, versículo 1 e 2, que a gente deve desejar como criança recém-nascida o puro leite espiritual que vem da palavra de Deus. Quantos estão captando? Você vai pegando do leite da palavra, a palavra entra em você, e se tiver impurezas, você não vai ter anseio, mas você vai ter ânsia, e a ânsia vai jogar para fora toda a impureza que está dentro de você, inveja, mágoa, falta de perdão, essas coisas. Quanto mais você toma do leite da palavra, mais as impurezas vão saindo de dentro de você, mais forte você se torna. Tem um recebendo ali, quem mais recebe isso aqui, diga amém. Aí vem Deus e diz: eu sou o El Shaddai. A palavra Shaddai não tem tradução para a nossa língua. Por quê? Porque Shaddai significa eu sou aquele, eu sou o El Shaddai. El é Deus e Shaddai significa aquele que tem muitos seios. Então não tem como colocar isso no português. Pensou? Apareceu o Senhor Deus a Abraão dizendo: eu sou aquele que tem muitos seios. Na nossa linguagem esse negócio não vai ficar legal. Então foi procurado traduções, interpretações para a gente poder entender melhor. Alguns colocaram Todo-Poderoso, outros colocaram o mais do que suficiente, e na linguagem original não tem tradução. Tem que pegar a palavra original e colocar ali. Você vai buscar a tradução depois, que é Shaddai. E Shaddai significa aquele que tem muitos seios. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, versículo 17. Eu sei que você não pode ser pai. Eu sei que você já tem 100 anos de idade. Eu sei que em você não existe força física. Eu sei que em você não existe mais fé, porque você depende das circunstâncias. E as circunstâncias diz que você já não tem mais força sexual, que Sara, capítulo 18, versículo 12,
já não tem mais força, que já é avançada em idade, que é estéril, que já cessou o costume das mulheres, que não tem mais prazer sexual. É tudo uma impossibilidade. Mas Abraão, olha só, eu sou o El Shaddai, assim como uma mãe tem um leite para a criança, e esse leite tem nutrientes suficientes para fortalecer o organismo da criança. Abraão, venha a mim, porque eu tenho nutrientes para você, eu tenho fortaleza para a sua fraqueza, eu tenho poder para a sua incapacidade, eu tenho milagre para a sua falta de poder, eu posso fazer. Abraão, venha. Quando Pedro diz que a gente deve desejar a palavra de Deus como um leite materno, é como imaginar você mamando no seio da sua mãe. E quando Deus diz para Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença, vem aqui, Abraão, anda comigo. Você vai como que mamar, você vai receber nutrientes para a sua fraqueza. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Por que é que eu estou falando isso? Porque Gênesis 17, Abraão tem 100 anos e não pode ser pai. Ok. Gênesis 23, versículo 1 diz, e tendo alcançado Sara a idade de 127 anos, ela morreu. Então, a gente sabe que Sara tinha 10 anos a menos que Abraão. Então, quando Sara morreu com 127 anos, quantos anos tinha Abraão? 137 anos. Isso é o capítulo 23 de Gênesis. Capítulo 24, o Isaac casa-se. Quando o Isaac casa-se, a Bíblia vai dizer que Isaac tinha 40 anos de idade. Então, se Isaac tinha 40 anos, quantos anos tinha Abraão? 141 anos de idade. Então, se Abraão em Gênesis 17 diz, eu sou um homem de 100 anos e eu sou velho, eu não tenho condições de ser pai, imagine então agora com a idade de 141 anos. Piorou. Agora, leia Gênesis capítulo 25, o versículo de número 2 em diante, que o Abraão, ele desposou uma mulher chamada Quetura, casou-se com ela e teve mais 5 filhos com ela, mais 6 filhos com ela, e diz o versículo 7 que foram os dias de Abraão 175 anos. Olha para mim, irmãos, o que aconteceu? Como que um homem de 100 anos de idade que não pode ser pai, que dá risada quando Deus diz, você vai ser pai, e ele diz, eu não tenho força, mas Deus diz, eu sou o seu nutriente, eu sou a sua fortaleza, eu sou a sua capacidade, anda comigo, em mim tem fortaleza para você. E depois ele se casa ainda com 141 anos e ainda tem mais 6 filhos com essa mulher e vive 175 anos, porque aprendeu a depender de Deus, aprendeu a se alimentar de Deus, aprendeu a receber a porção que vem do coração de Deus. Quantos estão aqui para receber? Diga amém. Eu vim aqui em nome de Jesus para mexer com a sua fé esses dias. E amanhã nós estamos aqui de novo em nome de Jesus. Eu lembro um tempo atrás, eu acho que há 8 anos atrás mais ou menos isso, eu estava pregando em Maringá. E aí, eu fui criado, bem dizer, em um assentamento, num lugar de muita pobreza. A gente era tão pobre que os pobres chamavam a gente de pobre. Então, a gente tinha uns vizinhos lá pobres que chamavam a gente de pobre. A dona Maria Cunha tinha lá mais 2 filhos já grandes, ela tinha 10, mas 2 eram grandes que trabalhavam. Então, o Luiz e o Simval compravam algumas frutas e davam para a gente. E eu lembro quando ela me dava uma banana, às vezes me dava um prato de comida. E aí ela falava com as suas filhas assim, tadinhos, eles são tão pobres. Aí eu olhava e dizia, vive na casa igual a minha. Então, eram os pobres me chamando de pobre. A gente era miserável, né? E aí eu me converti. E Deus foi fazendo coisas extraordinárias, foi abrindo portas, foi me ensinando o princípio da semeadura e da colheita. E eu fui fluindo nisso, e rompendo, e crescendo, e destruindo paradigmas da minha mente através da palavra de Deus. E o Senhor foi abrindo portas. E eu estava pregando lá em Maringá, deve ter uns 8 anos. E aí eu estava com o senhor Wilson, que foi um senador no Brasil, e ele é o dono da Unicesumar, uma universidade top, uma das 5 melhores do Brasil, e ele estava mostrando para mim lá na universidade dele um terreno, e ele falou bem assim, está vendo aqui esse terreno todo da faculdade, e esse espaço aqui,
Falei, sim. Ele falou, então, eu tinha 11 anos de idade e eu vinha aqui era um lixão. E eu vim aqui nesse terreno, eu tinha me convertido ao Senhor Jesus, e eu vim aqui nesse terreno para pegar garrafa velha, ferro velho, lata velha. Eu juntava isso nos saquinhos e eu levava para o ferro velho para eu poder vender. E vendendo essas coisinhas velhas, eu arrumava um pouquinho de dinheiro para comprar pães para minha mãe dar para nós, para os nossos filhos. E ele diz, aí eu me converti com 11 anos. E aqui, nesse terreno onde só tinha lixo, eu falei com Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou ajudar muita gente a crescer na vida. Eu vou investir na vida das pessoas, na educação das pessoas. E daí quando ele falou isso para mim, assim, eu já olhei assim. E agora ele é um senhor. Eu disse, o senhor tinha 11 anos quando estava aqui, era um lixão. E agora, uma das 5 melhores universidades do Brasil. E eu olhei para o seu Wilson e eu pensei assim comigo, uau, quem diria? Quem diria? Milhares de alunos espalhados pelo Brasil. Centenas e centenas de alunos na Universidade Unicesumar em Maringá, uma coisa extraordinária. Eu olhando para aquele senhor humilde, e eu dizia para ele assim, quem diria, hein, seu Wilson? Quem diria? Um garoto de 11 anos que entregou a vida para Jesus e fez um pedido, e Deus ouviu lá dos céus, e te entregou uma rede de uma coisa extraordinária, uma universidade, ele é o reitor dessa universidade. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Aleluia. Aí, eu preguei na igreja dele na sexta, no sábado, no domingo. Na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu tinha que pegar o voo para São Paulo. Aí o filho dele falou assim para mim, você vai de avião embora? Eu falei, vou. Ele falou bem assim, amanhã você não vai não. Eu falei, mas eu tenho um compromisso amanhã em São Paulo. Ele falou bem assim, não, esse tempo aqui, quando acontece um tempo assim, não sai voo doméstico, não tem como viajar. Eu falei, cara, então me coloca dentro de um ônibus agora que eu viajo a madrugada toda, porque eu tenho compromisso lá em São Paulo amanhã. Ele falou, só um momentinho. Aí ligou para o pai dele, pai, olhou para mim assim e falou, te pego 6 horas da manhã lá no hotel. Eu falei, tá bom, acho que a gente vai vazar com o carrão dele aí pela estrada e eu vou chegar a tempo, sei lá o que vai acontecer. 6 horas da manhã ele passou a me pegar no aeroporto, no hotel. E um carrão enorme, e a gente começou, e eu percebi que a gente estava entrando no aeroporto. Eu falei assim para ele, mas você não falou para mim que não tem voo? Ele falou assim, não tem voo doméstico, mas particular tem. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, não, você vai de jatinho do meu pai. Eu lembrei de onde Deus me tirou, e agora entrando no jatinho, aí tinha um tipo de um garçom dentro assim, quer um cafezinho? Jatinho, estamos descendo lá em Marte, no aeroporto de Marte, e eu fui criado ali naquela região, e aí eu vi aquelas ruas e passou por cima da Celso Garcia, onde eu com 15 anos de idade estava preso na FEBEM. 15 anos de idade eu estava preso na pior prisão de menores de idade do Brasil, que era Celso Garcia em São Paulo, a FEBEM. Eu estava lá e o avião sobrevoando a Celso Garcia, e eu olhei para a FEBEM, e falei, meu Deus, passou todo aquele filme na minha cabeça, eu junto com um senador, um reitor de uma universidade, dentro de um jatinho, descendo no aeroporto particular, aí eu olhei para aquilo, eu olhei para mim e disse assim, quem diria? Quem diria? Deus vai fazer coisas gloriosas na sua vida, glória a Deus! Oh, aleluia! Essa é uma noite de romper, de quebrar cadeias, de romper grilhões. Essa é uma noite em que você está recebendo fé suficiente. É uma vírgula, não é ponto final. A história vai continuar. É uma noite de você saber que Deus tem muitos motivos de riso para você. É uma noite de você saber que Deus vai fazer coisas extraordinárias e as pessoas vão dizer, uau, quem diria? Até mesmo você vai olhar e vai dizer, quem diria? Cara, deixa eu contar uma experiência para vocês, eu já estou terminando. Eu sempre lia a história do irmão André, o contrabandista de Deus. Quem já leu a história do irmão André? Eu ficava apaixonado pela história do irmão André. Ele traficava
contrabandeava Bíblias dentro do seu fusquinha. Cazaquistão, Quirguistão, Afeganistão, Tadiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, esses países todos, antiga União Soviética. E ele passava com seu fusquinha, colocava 30, 40, 50 Bíblias, era o que cabia ali, e ele passava por aquelas fronteiras. E eu fiquei assim, uau, que coisa linda, que experiência. Janeiro de 2017, Deus falou comigo, eu vou te levar para essas nações. Começou a colocar a Ásia Central no meu coração e começou a arder, ardia o meu coração. E eu fiquei 1 ano orando por esses países. Janeiro de 2018, eu estava descendo na nação do Cazaquistão. Depois de ficar alguns dias na Rússia, trabalhando com alguns muçulmanos, eu entrei no Cazaquistão. No Cazaquistão eu conheci uma pessoa, eu não posso citar nomes aqui, mas eu conheci uma pessoa que é a pessoa que substituiu o irmão André. Ele é um chechênio, ele é que agora administra o ministério do irmão André. E estando lá, nessa reunião, que eu também não posso falar onde, eu não tenho autorização, é muito perigoso lá. Eu estava nesse lugar, no Cazaquistão, a gente teve essa reunião, e lá eu adquiri algumas Bíblias em russo, para eu levar para esses muçulmanos que eu estava evangelizando em Moscou. E eu disse, bom, eu vou fazer essas viagens por esses países aqui. Na volta para Moscou, eu vou entregar essas Bíblias de presente para esses muçulmanos, porque eu vou ficar 4 dias na casa deles ainda. Uns muçulmanos que eu tinha conhecido na Turquia, que eu estava evangelizando esses muçulmanos que moram até hoje em Moscou, na Rússia. E saímos do Cazaquistão, fomos para o Tadiquistão. Do Tadiquistão pregamos, não tem igreja, a gente reunia nas casas, reunia em orfanatos, é muito perigoso lá. E fui em lugares que era a única igreja da cidade que foi fechada e que era depósito de peças antigas de carro que o governo jogava lá para a igreja não funcionar mesmo. E teve reuniões de 5 horas que eu ministrei em uma Santa Ceia, 5 horas de ministração, porque eles disseram, a gente não tem assim essa oportunidade, então você tem todo esse tempo para ministrar para nós, dentro de uma casa, mais de 5 horas de ministração. Eu estava já há 36 horas sem dormir, sem tomar banho, sem comer direito, e a gente foi cruzar. Quando eu falo a gente, é um missionário quirguistão que estava comigo como intérprete, e a gente ia cruzar do país do Tadiquistão por terra para entrar no Quirguistão. Nós estávamos indo para a cidade de Osh, para depois eu pegar o meu avião na cidade de Bishkek, que é a capital do Quirguistão. E na hora que estávamos chegando perto da fronteira, a polícia parou e nos fechou, e o policial pediu para abrir o porta-mala e ele foi direto. A gente tinha pegado um táxi para nos levar até a fronteira. Esse policial foi direto na minha mala, não abriu nenhum outro zíper, a não ser o zíper onde estavam as Bíblias em russo. E lá é proibido, não pode. E quando ele pegou aquelas Bíblias e ele leu na língua lá em russo, sabia que era a Bíblia, ele já tomou imediatamente o meu passaporte, o passaporte do meu amigo, e disse, vocês estão apreendidos, vocês precisam ir para a delegacia. E já era mais ou menos umas 11h40 da noite, e estava 28 graus abaixo de zero. 28 graus abaixo de zero, era muito, mas muito frio, e eles nos levaram para a delegacia, e começou então o processo de interrogatório. Foram 8 interrogatórios, da mais ou menos 00h15 até as 5h20 da manhã. Eu já estava quase, um pouco mais de 40 horas sem comer, sem dormir, sem descansar, muito cansado, muito fraco, e um policial entrava e vinha todo o interrogatório, e aí outro policial entrava e vinha outro interrogatório e tentando pegar, querendo que eu dissesse que aquelas Bíblias eram desse meu amigo para ele poder ficar detido ali. Eu dizia, não é dele, é minha. Eu não menti em nenhum momento, essas Bíblias eu estou levando para alguns amigos em Moscou, na Rússia, está aqui minha passagem, eu estou indo amanhã para a Rússia e tal. E eles não queriam. E quando estava às 5 e pouco da manhã, o último policial, o 7º policial, saiu para entrar o 8º. Nessa em que o 7º policial saiu para entrar o 8º policial, para aquela tortura ficar na minha cabeça, e eles estavam dizendo que eu teria que ficar mais 3 dias até chegar o comandante para eu ser julgado, eu e o Noros, que é esse Quirguistão, começamos a orar. Queridos, quando a gente ora, Deus move os céus.
A gente começou a orar, a gente sabia que tinha só uns minutinhos entre a troca de um policial para o outro. A gente começou a orar e eu comecei a caminhar naquela sala e estava do lado de uma cela. A gente não estava preso em uma cela, a gente estava detido em uma sala. Muito frio, por isso que os policiais se revezavam, porque nem eles suportavam. Eu já não estava aguentando mais e eu comecei a orar e o Noros orando. De repente, a unção de Deus veio. A unção de Deus entrou naquela sala, e eu que estava cabeça baixo, cansado, morrendo de frio, com fome, uma vontade de desmaiar, quase pedindo para Deus, dizendo: Deus, me faça desmaiar, senão eu vou morrer de frio. Naquele momento a unção veio, e quando a unção veio eu me levantei, e eu parecia um gigante. O 8º policial entrou. Quando o 8º policial entrou, queridos, não tem explicação, eu estava no mesmo nível dele, eu sou do mesmo tamanho desse policial, só que eu olhei para ele como se ele fosse uma formiguinha, muito pequenininho, e ele olhou para mim como se estivesse olhando de baixo para cima, assim. Eu estava tão cheio do Espírito Santo, que ele pegou os passaportes assim e jogou na mesa, e quando ele jogou os passaportes na mesa, eu enfiei a mão assim, coloquei o passaporte no bolso. O Noros me olhou e disse: meu Deus, Edson, não pode fazer isso, rapaz. Falei: não, acabou, agora a gente vai embora. E ele disse assim: não, mas é ele que libera. Eu falei: já está liberado. Eu me senti um gigante em Deus, Deus me deu fé. Aí o policial olhou assim e disse assim: vai embora, vocês podem ir embora. E as Bíblias estavam em cima da mesa, e eu olhei para o policial e disse assim: how about my Bible? I need my Bible. Eu preciso das minhas Bíblias, e eu respeito da minha Bíblia. Aí o policial olhou assim para mim, e meio assim incomodado, e disse assim para mim: tá, leva embora. E eu levei as Bíblias. Aleluia. Glória a Deus. Aí, eu levei as Bíblias para os muçulmanos em Moscou, fiquei com eles, abençoei. Agora escute o que eu vou te dizer. Nesse dia, Deus falou comigo. Tem uma nação vizinha, eu não posso citar o nome aqui. Quem me acompanha nas redes sociais sabe dessa nação. Tem uma nação vizinha que tem 28 milhões de habitantes, tem 100 mil cristãos nessa nação, mas só existia 500 Bíblias no país. 99,9,8% da população é muçulmana, totalmente muçulmana, é proibido. Se te pegarem com uma Bíblia, é 20 anos de prisão, um estrangeiro querendo entregar uma Bíblia, 20 anos de prisão, sem direito a fianças. Não tem fiança, pesquise, é que eu não posso falar aqui, depois alguém quiser me acompanhar, depois do culto e perguntar, eu falo para você. Eu assumi um compromisso com eles de não falar. E Deus falou comigo: você vai produzir 10 mil Bíblias para essa nação. Eles me prenderam por causa de algumas Bíblias, me detiveram por algumas Bíblias, e Deus falou comigo: você vai produzir 10 mil Bíblias para esse país. Sabe o que eu falei? Deus, eu sou brasileiro, e eu não falo esse idioma, nem o russo, a coisa está russa para mim aqui, o senhor não está vendo? 10 mil Bíblias, nem o irmão André entrava em um fusquinho com 50, 60 Bíblias, você está mandando produzir 10 mil Bíblias, como é que eu vou colocar 10 mil Bíblias num país desse? O Senhor disse: eu estou nesse negócio e você vai colocar 10 mil Bíblias nesse país. Voltei para o Brasil, eu não tinha como usar redes sociais, esses países, os nossos missionários que estão lá, a gente não pode. E aí o que eu fiz? Peguei só o meu WhatsApp, e eu fiz um pequeno vídeo dizendo: pessoal, vocês não podem postar esse vídeo. Contei a minha história, contei disso, e eu quero cumprir esse sonho de Deus. Eu não sei quantos de vocês vão se envolver nisso, mas eu sei que é um chamado de Deus. Se vocês não quiserem, Deus abençoe. Eu sei que eu sou uma terra boa, e eu sei que eu tenho um chamado de Deus para levar essas Bíblias a essa nação, e nós vamos colocar 10 mil Bíblias nessa nação que só tem 500 Bíblias. Nós vamos colocar 10 mil Bíblias lá. Ah, mas você é doido, esse país, não sei o quê. Eu pesquisei, falei: eu sei, mas Deus falou, tá, ele vai fazer. Aí se eu tiver que ficar preso lá, eu vou ficar lá pregando, irmão, não tem problema. É só se eles não me matarem. Se não me matarem, eu continuo pregando. E aprendo um outro idioma, vai ser uma maravilha. E aí, 7 meses depois, eu estava com uns quase 300 mil reais em mão. Peguei uma equipe de 19 pessoas, viajamos para São Petersburgo, na Rússia, fechamos o contrato com a Sociedade Bíblica da Rússia, e nós
produzimos 10 mil Bíblias. Eu só não posso falar por detalhes aqui como é que nós introduzimos, mas em janeiro do ano de 2019, nós estávamos com uma equipe de 16 pessoas lá nesse país, em outros países também, e as 10 mil Bíblias estão dentro daquela nação, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! E eu olhando aqueles obreiros, chorando, vendo aquelas Bíblias, agradecendo em lágrimas. Nunca tivemos uma Bíblia completa, a gente só tinha parte do Novo Testamento, a gente não tinha nada, e agora uma Bíblia com estudos, forma grande, grossa, linda. Eu olhava assim e eu dizia, quem diria, Edson? Quem diria, você saiu lá daqui. Deus está te usando para colocar 10 mil Bíblias de uma nação, isso vai fazer uma diferença imensa. Quem diria? Eu termino contando a história de um amigo meu, que o sonho dele era ser missionário, mas Deus não tinha o plano para ele ser missionário. O que aconteceu com ele? Davi, o nome dele. Ele tinha um sonho de ser missionário, ele foi para um país aqui da América do Sul, ficou 1 ano, não ganhou uma alma para Jesus, e o projeto que ele começou foi um fracasso, voltou decepcionado. Os pastores trataram dele e tal, e ele disse, não, então eu vou, talvez não era esse país, devia ser na China, eu vou para a China, ser missionário na China. Foi para a China, 2 anos de depressão, profunda depressão, de não ver nada acontecendo, de não ver milagre algum acontecendo, de não ver ninguém se convertendo. Voltou para o Brasil como um fracasso para a igreja. Todo o ministério tinha desistido. Não, esse rapaz não tem mesmo um chamado para ser missionário. Contraiu algumas dívidas aqui no Brasil. O que ele fez? Ele foi embora para os Estados Unidos. Eu o conheci nesse período lá, nos Estados Unidos. E ele era formado em ciência de computação. Mas aqui no Brasil estava muito difícil, ele tentou mexer em algumas coisas, não deu certo. E ele foi para lá. E lá nos Estados Unidos, ele começou a limpar escritório, limpar banheiro de escritório, ganhava $10 por hora, estava se sentindo muito humilhado, mas tinha que pagar as dívidas. Um dia, deu uma pane nos computadores lá, e o técnico não chegava, e ele se ofereceu para o dono desse local, eu posso dar uma olhada? E o dono perguntou assim, mas você entende disso? Ele falou, sim, eu sou técnico de computação, eu entendo disso. Ele restaurou tudo naquele dia, toda a internet voltou a funcionar normal. O dono da empresa falou bem assim, quem é você, cara? Não, eu estou aqui, eu limpo os escritórios. Não, a partir de hoje você é contratado, você vai cuidar. Você é legalizado? Não, eu não sou legalizado. Então a empresa vai legalizar você, vai te dar os seus documentos, vai te dar o seu green card. Olha, irmãos, tem 2 anos, foi a última vez que eu estive com o Davi. As informações de 2 anos atrás, eu sei que já aconteceu coisas gloriosas agora, mais gloriosas ainda. Esse menino, hoje ele já é um cara casado, tem 2 filhos. Esse camarada, ele prosperou de tal forma, que a última vez que eu estive com ele, há 2 anos atrás, ele sustentava 52 missionários na China. 52 missionários na China, e ele sustentava mais de 30 projetos missionários na África. Os seus familiares, os seus pastores, hoje, o dízimo dele, ele pega o dízimo dele e ele deixa uma parte na igreja que ele congrega lá nos Estados Unidos, foi uma aliança que ele fez, e a outra metade ele manda para a igreja aqui, que tinha desistido de investir nele como missões. O dízimo dele, o pastor fala, é o maior da igreja. E ele manda só a metade, é 5% que ele manda aqui, e 5% ele põe lá, e o restante ele vai investindo nesses países. Olha, esse camarada, como um técnico de computação, um empresário, está ganhando mais almas do que os missionários, do que os pregadores, porque ele entendeu. E as pessoas olham para ele, os seus pastores dizem assim, Davi, quem diria? Você que está decepcionado porque tentou tantas coisas, eu vim aqui, vou terminar agora com isso dizendo, você que já está frustrado pensando que não tem mais jeito, Deus tem outras portas para você, e Ele vai fazer coisas tão maravilhosas que você vai dizer, quem diria? E as pessoas vão dizer também, quem diria? Você pode ficar em pé nesse momento, eu quero orar com você.
Aleluia. Essa semana, anote, essa semana Deus vai fazer coisas que alguém aqui, ou parente, ou amigos, vai olhar para você e vai dizer, quem diria? Você nunca mais vai esquecer isso, porque toda vez que você vê a mão de Deus agindo, você vai dizer, isso aqui é só milagre mesmo, quem diria? Quantos recebem essa palavra, diga amém. Aí onde você está, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, eu quero te agradecer por esse ministério tão maravilhoso aqui na cidade de Araruama, Senhor. Muito obrigado pela vida do apóstolo Carlos e da equipe ministerial que o Senhor deu a eles. Muito obrigado porque essa igreja aqui é apenas o começo de algo muito extraordinário que o Senhor vai fazer. O Senhor tem preparado muito riso para essa igreja. O Senhor tem uma caneta na mão, que é onde o diabo vem dizendo que é ponto final. O Senhor vem colocando vírgula e dizendo, quem termina a história sou eu. E o Senhor vai fazer coisas tão extraordinárias na vida dessa igreja. Não só do ministério, mas de cada membro dessa igreja, de cada família dessa igreja. Que essa expressão, quem diria, vai fazer parte da história dessa igreja. Aleluia. Abençoa todos aqueles que estão aqui e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que estão ouvindo e assistindo essa mensagem, que o poder do Deus de Abraão venha sobre eles, que a renovação do Deus de Abraão venha sobre eles, que o milagre do Deus de Abraão venha sobre eles no nome de Jesus. Que as portas dos céus, que o Deus Todo-Poderoso se revele a eles, e que o impossível se torne possível, para que isso acontecendo, somente o nome do Pai seja glorificado para a glória do Filho e no poder do Espírito Santo. Assim eu libero essa palavra sobre a sua vida, seja desatado, seja quebrado agora, seja rompido todo grilhão que está prendendo você, seja livre agora para ser e ter o que Deus deseja para a sua vida. Quem recebe essa palavra, levante as mãos e glorifique ao Senhor. Oh, diga, eu recebo, Senhor. Eu recebo a tua palavra, eu recebo o meu milagre, eu recebo o seu sorriso, eu recebo as portas abertas, eu recebo, Senhor. Oh, aleluia. Nós declaramos que esse mês de julho, representado nesse dia, vai ser um mês de portas abertas, um mês de necessidades supridas, um mês do sobrenatural de Deus, um mês do agir extraordinário do Espírito Santo, um mês em que as necessidades serão supridas pelo poder do Eterno, um mês em que o El Shaddai vai agir na nossa vida. Apóstolo Carlos, por gentileza, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. O poder de Deus está aqui sendo liberado. Esse mês de julho vai ser extraordinário na sua vida. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos, por favor. Por gentileza, eu te peço agora. Levante as suas duas mãos o mais alto que vocês puderem. E fale comigo, Senhor. Eu inicio esta campanha de 6 dias de cultos,
para 6 meses de bênçãos, acreditando que o Senhor, nesses próximos 6 meses, vai impactar a minha vida, vai impactar a minha casa, vai impactar meus filhos, vai impactar o meu bairro, vai impactar a minha nação. Diga: Senhor, eu tenho certeza absoluta que 2021 é o ano da minha expansão. Repita uma vez mais, diga: Senhor, eu creio que 2021 será o ano da minha expansão e também será o ano das minhas realizações. Repita: será o ano das minhas realizações, porque eu entendi que todo aquele que expande realiza. Repita comigo uma vez mais: eu aprendi, eu entendi que todo aquele que expande realiza. Eu estou crendo que as bênçãos que o Senhor tem para mim, a pandemia, a crise, eu quero que a igreja repita comigo: eu creio que as promessas do Senhor para a minha vida, a pandemia, a crise, não vai impedir das minhas mãos apalparem as promessas cumpridas na minha vida. Diga: Jesus, Jesus, tudo que estava amarrando a minha vida, tudo que estava amarrando a minha casa, tudo que estava amarrando os meus sonhos, tudo que estava amarrando os meus projetos, tudo que estava amarrando a minha saúde, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus, sai agora. Urabashura bakomendere basura badagabaus. Urebashura badarabash. Levante as suas mãos ainda. Levante as suas mãos e comece a glorificar. Eu quero que você levante as suas mãos, mas abra os seus lábios e comece a exaltar o nome de Jesus. Comece a magnificar o nome de Jesus. Você vai sorrir. Você vai dar gargalhadas. Você vai olhar para o teu passado e vai dizer: o que é isso? O que é isso? Eu gostaria que a igreja gritasse bem alto comigo: o que é isso? Urabashura badarabashura manarabash. Arabashura manabash. Eu vou deixar você se alegrar agora. Eu vou permitir por 3 minutos que você feche os seus olhos. Não fique olhando para o lado, não fique olhando para o irmão que está aí. Não fique olhando, não feche os seus olhos agora. E você começa a adorar, sabe por quê? Você já vai agradecer a Deus pela bênção que está na tua mão. Apóstolo, mas eu não estou vendo nada. E quem disse que você precisa ver? Você só precisa crer. Jesus disse para Marta e Maria: não é se vocês verem, é se vocês crerem, vocês
vocês verão a glória de Deus. E Deus está colocando nas mãos de pessoas aqui coisas grandes nesses 6 dias. Urabashura manarabashura manarabash. Abra suas mãos assim comigo, as 2 mãos, abra. Abriu? Quantos abriram as mãos? Faz assim, só para me ver. Ô meu irmão, faz assim. Quantos acreditam que 2021 é um ano de expansão e realizações? Digam amém. Quantos acreditam, digam amém. Então faz assim comigo, para a sua direita, faz assim. Ô irmão, é para todo mundo para cá. Faz assim. Esse ano nós vamos expandir. Ó, para lá agora, todo mundo, vira para a rua. 2021, ano de expansão, faz assim, ó. Isso. Meu Deus! Isso, vai profetizando, só você sabe o que você precisa de expansão na sua vida, na vida dos filhos, no casamento, no ministério, nas finanças, só você sabe o que você precisa. Então estenda as suas mãos e diga: todas as limitações vão cair por terra, porque 2021 Deus vai realizar os meus sonhos. 2021 será um ano de expansão e realizações. Olhe para mim agora. Para cá agora. Apóstolo é coisa de crente doido. Quem diz que crente cheio do Espírito Santo é normal? Então isso, estica bem as suas mãos. E fala comigo: Deus, eu estou expandindo. Eu estou expandindo. Eu vou firmar as minhas estacas, porque as bênçãos vão vir. Não está muito fraco, digam: as bênçãos vão vir. E vai transbordar. E vai transbordar. Diga: toda enfermidade, toda miséria, toda crise, todo pânico, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Em nome de Jesus, digam: vai embora. Agora vira para cá. Fala comigo: vai haver expansão em todas as áreas. Ô meu irmão, você não está acreditando? Levanta sua mão e diga assim: vai haver expansão em todas as áreas. Não, fale comigo. O negócio vai crescer para tudo que é lado. Diga: vai crescer para tudo que é lado. Para cá agora, para cá. Oi, estica assim. O meu Deus, o nosso Deus, já chamou a existência as coisas inexistentes. Diga: o que é meu já está pronto, já está preparado e vai chegar nas minhas mãos, em nome de Jesus. E eu vou declarar: o que é isso?
Deixa eu parar, senão vira a vigília. Porque a glória está demais. Ô presença maravilhosa. Digam aleluia. Olha para o teu irmão, dá uma olhada para ele. Olha nos olhos dele. Isso, olhou? Diga assim para ele: se prepara. Porque você vai rir tanto que vai ter que arrumar um lugar para você se assentar. E deixa eu te falar algo. Deixa eu te falar algo. Não tem nada concreto. Não tem nada concreto. Mas deixa eu te contar uma vitória. Quem vai orar comigo por essa vitória? É segredo. Quem aqui sabe guardar segredo? Eu desconheço um povo que guarde mais segredo que crente. Sim ou não? Vou falar sem o microfone para vocês guardarem segredo. Amém? Amém ou não amém? Deixa eu te falar. Deus está entregando coisas grandes nesta cidade, nas nossas mãos. Essa semana vocês vão ver Deus nos entregando aqui nessa cidade igrejas, lideranças. Vocês vão ver. Gente, isso aqui não é brincadeira. O que vocês ouviram aqui não é brincadeira, não. É palavra de Deus. Se prepare, vocês serão os maiores patrocinadores de missões. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Vocês serão os maiores patrocinadores de missões. Eu estou crendo que a qualquer momento vai chegar uma ovelha aqui e vai me dar o dinheiro para comprar esse prédio. Eu estou crendo. Eu estou crendo. Deus vai prover. Ou vocês não acreditam? Só os que acreditam levantam a mão e digam glória a Deus. Vai chegar na nossa mão. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Quantos dias de culto? Para 6? Agora fala comigo bem alto. Eu não. Não, fala forte. Não é com dúvida não. Com firmeza. Eu não mesmo vou faltar nem um dia. Amém. Se assente aí.